توجه من دعاء القنوت. نعم. انت قلت لنا كنت عاطي عن سورة الصاد. شايف طلعت من يومين. Tá, eu acho que o pessoal aqui está atrasado para mandar para vocês as aulas. As aulas são atrasadas para serem mandadas. Sim? طيب. فبكل انا سمعته وهو عن دعاء القنوت وما عدتش حكى بس جماعه الناس طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Nós às vezes fazemos algumas perguntas para ver se realmente o pessoal está acompanhando, né? Porque há informações que são muito importantes que nós passamos, seja nas aulas de manhã ou até na terça-feira, na quinta e outras aulas também. Isso faz parte da nossa religião, sabermos principalmente os detalhes quando são falados sobre questões da nossa adoração. Só que eu não sabia que o pessoal estavam atrasando as aulas para passar para vocês. Os nossos irmãos de manhã, eles gravam algumas aulas e acho que eles vão guardando e depois vão passando uma por uma para não acumular bastante, né? E para dar tempo para vocês decorarem, né? Eu tinha perguntado sobre Surah Sad, né? Mas a aula que era passada era sobre o Qunut. Inclusive nós terminamos a questão do sujud de tilawa, da pessoa se prostrar ao recitar alguns versículos do Alcorão, que são, nós tínhamos falado que eram, quantos lugares tem? Chegou para vocês já? Quantos lugares de sujud tem no Corão? Hoje chegou? Tá. Nós falamos, hoje nós demos um resumo geral no Corão que nós temos, que nós recitamos, que tem 15 locais no Corão que tem sujud, né? 10 locais são unânimes, que todos os ulama eles falaram, esses locais eles têm sujud, sujud tilawa. 14 locais que tem Ahnaf e Shafi'iyya, eles tiveram divergência entre eles, só que cada um escolheu, tem uma sura que não era. Ahnaf eles falaram Surat al-Hajj tem uma só, a Shafi'iyya falaram não, tem duas. Ahnaf falaram que Surat Sad tem sujud, Shafi'iyya falaram tem sujud, mas não sujud de tilawa. Al-Hanabil eles falaram que não, todas elas são sujud de tilawa, por isso que colocaram 15. Al-Ahnaf eles falaram que uma do Hajj eles tiram-se, ficou 14. Shafi'iyya da Surah Sad eles tiraram, ficou 14. Só que em geral, como nós falamos, são 15. E tem algumas pessoas, alguns ulama atualmente, mas sem dalil. Eles não têm algo que comprova, que tem no final da Surah Al-Hijr. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, que um outro versículo tal, que eles fizeram o sujud, só que aqui não tem um sujud comprovado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, em geral, temos 15 sajda no Corão, independente das divergências. Hoje nós vamos falar sobre o dia do juízo final, que nós já tínhamos começado, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Maliki Yawmiddin. Yawmiddin, Maliki é o soberano, Yawmiddin, o dia do juízo, o dia do juízo final, que seria um dia mais importante que a pessoa possa presenciar na sua vida, o mais importante e mais complexo, talvez seja em toda a sua história, porque a partir daquele momento você consegue saber qual que é a sua posição, se você será uma das pessoas felizes ou infelizes. Esse dia, Yawmuddin, o dia do juízo,
nós iremos passar ali por várias etapas para chegarmos ou no paraíso ou no inferno. Yawm ad-Din, a origem dessa palavra, que seria o dia do juízo final, os incrédulos, eles não acreditavam, eles acreditavam que tinha Deus. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Se você perguntar a eles quem que criou os céus e as terras, eles irão dizer Allah. Esse para quem que Allah subhanahu wa ta'ala está falando? Para os incrédulos. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ. Se você perguntar a eles quem vos criou, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Eles irão dizer Allah. Então os incrédulos, eles acreditam que Allah, ele é o criador dos céus e das terras e é o criador das pessoas, de todas as vidas existentes. Só que eles discordam que existe o dia do juízo final. Para eles, a pessoa morreu, acabou. Você termina quando você morre. E isso é uma injustiça para as pessoas, né? Se a nossa vida for assim, então você deveria fazer de tudo aqui para você. Seria lícito, seria permitido, não teria ilícito e coisas que são permitidas, que não são permitidas, porque você iria fazer aquilo que convém na sua cabeça, aquilo que faz o bem somente para você. Por que eu vou fazer o bem então se não tem o dia do juízo final? Por isso que tem uma história que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão, em Surat Maryam: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Esse daqui é um homem chamado Al-As ibn Wa'il, um dos grandes incrédulos. Esse Al-As ibn Wa'il, ele era um incrédulo e ele era dentre as pessoas que não acreditavam no dia do juízo final. Tem um sahabi, Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana qayyinan, ele era um servo, uma pessoa ele trabalhava com ferro, fazia espadas, fazia escudos e tal, essas coisas, algumas armas. E ele fez alguns trabalhos para Al-As ibn Wa'il. E depois, quando surgiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veio, divulgou a mensagem, Khabbab ibn al-Arat entrou no Islã, e outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que entraram no Islã, e Khabbab ibn al-Arat tinha feito alguns serviços e trabalhos para Al-As ibn Wa'il. E ele foi lá dizer para ele: me pague o meu trabalho, né? Aí ele não aceitou. Ele falou para ele: eu pagar para você o que você fez, e você fala que tem o dia do juízo final? Ele falou: sim, tem o dia do juízo final. Ele falou: então não irei te pagar, a não ser que você descrê no Muhammad. Ele falou: jamais irei descrer no Muhammad, até que Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscite e te julgue no dia do juízo final. Ele falou: eu serei ressuscitado e julgado no dia do juízo final? Fala, na'am. Ele disse sim. Fala, Al-As ibn Wa'il, então, naquele dia, Allah irá me dar dinheiro e poder, e irei te pagar. Então fique tranquilo, já que vocês vão ser ressuscitados, e você está falando que eu também serei ressuscitado, então lá eu irei te dar o seu direito. قال لئن أحياني الله عز وجل بعد الموت لأدفعن لك. Eu irei pagar para você. Então ele negou e falou que não iria pagar nesse mundo, que se Allah ressuscitá-lo, ele iria pagar para ele no dia do final. Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos na Surat Maryam, no final, dizendo: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا. Você imaginou aquele que descreveu nos nossos versículos: وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Eu irei ter filhos, irei ter bens e filhos. لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. أَطَّلَعَ الْغَيْبِ. Ele olhou no futuro. أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Ou ele teve entre ele e o misericordioso algum acordo. Esse incrédulo: كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, nada disso ele teve, nenhum trato entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala, e nem ele olhou para o futuro, mas Allah subhanahu wa ta'ala irá escrever as palavras dele, irá castigá-lo da pior forma possível de uma pessoa ser castigada. Por quê? Ele descreu no dia do juízo final.
لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. E nós iremos lembrá-lo no dia de juízo final aquilo que ele falou, e não ter o dia de juízo final. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Ele irá vir sozinho perante Allah subhanahu wa ta'ala para ser questionado e para ser julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala pelas palavras e pela descrença que ele teve no dia do juízo final. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele citou sobre essa questão, que no dia do juízo final nós seremos julgados por todas as questões que nós fazemos nesse mundo. No dia do juízo final, como nós falamos, a gente passa por várias etapas. Essas etapas, eu não sei se em alguma aula eu já lembrei, se eu lembrei disso, acho que foi há muitos anos, que nós iremos passar por fases. A primeira fase, سنمر بمراحل يوم القيامة أحداث. المرحلة الأولى البعث والخروج من القبور. A primeira parte que a gente, depois da nossa morte, o que nós fazemos? Allah subhanahu wa ta'ala irá ressuscitar e todos nós iremos sair do túmulo. Seremos ressuscitados e sairemos do túmulo. Quando isso? لما Allah subhanahu wa ta'ala ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse sobre a trombeta quando ela é assoprada. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فصعق من في السماوات ومن في الأرض. Todas as criaturas que estiverem no céu e na terra irão morrer. إلا من شاء الله. A não ser aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala não quiser que eles morram. Os ulama eles disseram, são os mártires, né? Que são os mártires. Aí vem o versículo, outro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى. Depois é soprado novamente na trombeta. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. As pessoas irão sair dos seus túmulos olhando para os lados. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Os versículos falam bastante sobre isso, sobre esse dia. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Parecem gafanhotos que estão saindo de todos os lados. Imagine todas as pessoas que morreram e foram enterradas, ao mesmo tempo saindo todos dos seus túmulos, desde Adam até o último homem do dia do final. Todos nós iremos sair da forma que nós morremos, da forma que nós nascemos, sem roupa, sem nada. Nós iremos sair para sermos julgados. Então, al-ba'th wal-khuruj min al-qubur, a ressuscitação e a saída dos túmulos no dia do final. Essa é a primeira parte. A segunda parte, Ardhul Mahshar. Nós iremos num lugar onde nós seremos colocados todos juntos. Ardhul Mahshar, onde tem um lugar onde cada um cabe somente os seus pés, seus dois pés. Você irá ficar ali, só cabe os seus dois pés, não cabe mais nada do seu lado. As pessoas estarão um do lado do outro. Então você não terá um lado para deitar, para sentar, não. Somente um local para que seus pés sejam colocados, você em pé, fi ard al-mahshar. Ard al-mahshar é a terra do julgamento. Essa terra, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Coran. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Sahira é um local que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que é tão liso e branco que as pessoas não irão reconhecer. É um local novo que elas estarão. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. No dia onde Allah subhanahu wa ta'ala irá trocar os céus e a terra com outra terra e eles serão apresentados perante Allah subhanahu wa ta'ala naquela terra. يوم تبرز لا تخفى منكم خافية. Ninguém se esconde, não tem um lugar onde tem um buraco, onde tem uma rocha, onde tem um quartinho, onde tem um lugar que é mais alto que o outro, não. É um lugar que será totalmente liso, onde todas as pessoas ficarão apresentadas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ardul mahshar. Naquele momento, as pessoas irão ficar anos e anos. A gente vai resumir isso, não vamos falar em detalhes, porque irá prolongar. Se a gente falar de cada passo que a gente vai passar, aí leva uma aula, 2 aulas, mas a gente vai fazer rapidinho para terminarmos, inshallah, em breve, Surat al-Fatiha. Nesse momento, Ard al-Mahshar, o local onde a gente irá ficar,
as pessoas ficarão ali na espera. Todas as pessoas. E quantos anos nós ficaremos? Aqui que vão os anos, 50 mil anos, 1000 anos. Cada passo ele tem um tempo que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou, que são todos esses passos, são milhões e milhões de anos, se a gente comparar com a nossa vida aqui. Então essa vida aqui é um piscar de olho. Por isso que as pessoas no dia do final vão falar, quando será perguntados para eles, يَوْمَ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala fala que aqueles que não praticaram bem, não praticaram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou a eles praticarem, eles juram por Allah que o mundo que eles viveram foi sa'a. O que é sa'a? Sa'a, a gente hoje conta sa'a 1 hora. Sa'a al-lahza é um momento. Sa'a é um momento, não 1 hora. Nem 1 hora não é. يا لحظة يوم يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة, no dia onde chega o dia do final, aqueles que são assassinos, Allah subhanahu wa ta'ala citou as pessoas que não praticaram bem de assassinos porque eles se jogaram no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala pelos atos que eles fizeram nesse mundo. Eles juram que nós permanecemos no mundo que nós vivemos, nesse mundo nosso aqui, foi um momento. Aqueles que sentiram que o mundo que viveram 1000 anos, 2000 anos antigamente, essas pessoas irão dizer o quê? قالوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nos fala nesses versículos, são versículos que eles chacoalham a pessoa, o coração da pessoa, para se sentir como se estivesse perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final. Allah subhanahu wa ta'ala ele virá perguntar para as pessoas que mais viveram e que tiveram mais contagem, explicação sobre esse mundo. Quanto que vocês viveram? Eles dizem, na realidade nós vivemos 1 dia ou parte de 1 dia. Pergunte para aqueles que contaram, porque acho que foi menos que parte de 1 dia. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para eles, بل لبثتم إلا ساعة. Yani vocês permaneceram um momento nesse mundo que vocês viveram. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Vocês pensaram que nós criamos vocês somente por acaso? Vocês vieram assim por acaso, um piscar de olho, para vocês viverem da maneira que vocês querem? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, que vocês não terão retorno a nós, a Allah subhanahu wa ta'ala, para serem julgados. Naquele momento onde as pessoas irão ficar todas perante Allah subhanahu wa ta'ala, esse momento o sol ele vem, se aproxima das cabeças, as pessoas começam a suar conforme as suas ações. E aí tem um hadith, que tem pessoas que o seu suor vai chegar até a sua boca e ele permanecerá durante 1000 anos sem conseguir respirar. Nesse momento vem o que? Vem uma terceira parte, que seria Hawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala irá dar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hawd, que seria uma grande lagoa, uma grande bacia que tem a água, onde Allah subhanahu wa ta'ala permite para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus seguidores a irem nesse lugar e eles serem beneficiados através da mão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de cada um beber um gole de água daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá dar a ele. Sharba min yad an-nabi alayhi salam ala al-hawd. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a dar a água para os seus seguidores. Até tem um hadith que fala que os copos, naquele momento que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar de privilégio para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daquela água que estará, a água dela é mais clara do que o próprio leite, e é mais doce que o mel, e tem os copos da quantidade das estrelas do céu,
o Rasul a.s. irá dar para cada um, com a sua própria mão, um copo cheio daquela água para ele beber. E ninguém conseguirá pegar a água sem ser dado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até todas as pessoas irão ficar lá olhando onde está o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando um dos seus companheiros disse para ele: ó mensageiro de Allah, qala ya Rasulallah, aina ajiduk yawm al-qiyamah? Se eu não souber onde que eu posso te encontrar, qala inda al-hawd fala yukhti'uni mu'min. Nesse local não tem um crente que vai errar o caminho para chegar nesse local. Aí até foi perguntado: como é que você irá reconhecer a sua nação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Nós seremos conhecidos dentre todas as nações porque nós fazemos o wudu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o wudu irá deixar a marca nos nossos rostos e nas nossas mãos e nos nossos pés, que ficará branco esses passos. Agora, a pessoa que não tiver essa marca, ele não conseguirá vir para tomar daquela água. A pessoa ficará com sede. E aquele que tomar dessa água, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala, jamais irá ficar com sede ou com fome em toda a sua vida. Está aí no paraíso, o que ele vai fazer? Tem comida, tem bebida, lá a gente não come, não bebe por fome e por sede, não. Ali você come, você bebe por prazeres só, e não por fome. A fome e a sede, ela é matada ali, ao dar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um copo de água para cada um de nós. Inshallah que sejamos entre essas pessoas, porque ali nessa bacia, nesse local grande que tem essa água, o Rasul a.s. ele fala que ali terá o que? Os anjos que irão circular aquele local e somente permitindo para aqueles que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse mundo, então é permitido para eles ficarem ali, para tomarem dessa água. Aqueles que não são seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não terão acesso. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele conhece alguns dos hipócritas no seu tempo, e ele queria que esses hipócritas que se diziam que eram muçulmanos, que estivessem também juntos. E eles disseram, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, essas pessoas irão vir para estarem junto com a minha nação, e os anjos começam a arrastá-los e afastá-los, não deixando eles virem. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, Ya Rabbi, ummati, ummati, são da minha nação. Aí os anjos, eles dizem, não, esses não são da sua nação, porque eles mudaram, modificaram a crença, modificaram as suas ações, eles seguiram outros caminhos e não seguiram o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fica sabendo que eles mudaram, eles eram hipócritas, eles não eram seguidores reais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá dizer? فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا, que distanciem eles, não quero nem ver esses tipos de pessoas que viveram nessa vida, sabendo da realidade do Islã e vivendo ao contrário daquilo que é a realidade. Então, gente, não é todo mundo que fala lá e lá vai estar no hall, é só quem fazer oração pelo fato da ablução? Não, é isso que demonstra aqui. Agora, tem pessoas que irão sofrer, não vão estar ali? Sim. Mesmo falando la ilaha illallah, talvez, mas eles não tiveram ações para estarem junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para terem o privilégio de tomarem daquela água. Ah, mas será que ela não vai morrer? Ali não tem mais morte. La yadhuquna al-mauta illa al-mautata al-ula. Ninguém mais experimenta a morte, a não ser a primeira morte. Nós morremos aqui, não tem mais outra morte, a não ser a morte que quando o anjo ele assopra, aquilo lá é um desmaio, e depois as pessoas acordam no outro assopro do anjo. Agora, depois daquilo lá, acabou. Ninguém mais desmaia, ninguém mais morre, todo mundo vai estar consciente 100%. Allah subhanahu wa ta'ala fala, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje nós tiramos todas as ilusões que você tinha na cabeça. Será que estou no sonho? Será que é verdade? Será que não é verdade? Allah subhanahu wa ta'ala fala, e nesse momento você irá ver tudo na sua realidade. Não tem mais como esconder nada ou falar, eu vou dormir um pouco para ver se eu sonho alguma coisa, eu vou morrer. Não tem mais dormir, morrer, desmaiar, acabou.
são coisas mundanas. Lá você ficará consciente 100%, seja no paraíso ou no inferno. Até as pessoas do fogo do inferno, eles desejam a morte, mesmo sendo uma das coisas mais difíceis que a pessoa possa passar em toda a sua vida, a saída da alma. No fogo do inferno, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Disseram para o anjo do inferno, que é chamado Malik, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, que seu Criador ele acabe conosco, tira a nossa vida. O Malik ele responde 40 anos depois para eles, esperando a resposta: لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, será que vai atender o nosso pedido? O Rasul ele fala, 40 anos depois de respondido a eles: إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, vocês permanecerão. Fecha. Eles desejam a morte, só que não a morte ali. A morte, o Rasul ele disse, no dia do final, quando Allah subhanahu wa ta'ala coloca as pessoas no paraíso e as pessoas no inferno, ele traz a morte no tipo de um carneiro e é colocado entre o fogo e o paraíso, e será dito: ó pessoas do paraíso, olhem. Eles olham todos, conhecem? Eles dizem: sim, essa é a morte que todos nós experimentamos. As pessoas do inferno, eles são chamados e eles vêm e olham: vocês conhecem? Eles dizem: sim, essa é a morte que todos nós experimentamos. Esses aí, quando vê a morte, eles falam: alhamdulillah, ainda tem morte, né? Será que a gente vai morrer ou não? Aí o Rasul ele falou: فَيُذْبَحُ الْمَوْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. A morte será degolada entre o fogo e o paraíso. فَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتُ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتُ. Será dito: ó pessoas do paraíso, vocês ficarão eternos, não há mais morte. Ó pessoas do inferno, vocês ficarão eternamente, não terá mais morte. Então, Yawm al-Hawd al-Nabi alayhi salam, esse local onde esperamos que sejamos dentre os seguidores do profeta Muhammad sallam, para que nós bebamos, inshallah, daquela água do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois vem Shafa'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam, a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele vê as pessoas, que todos nós estaremos carregando as nossas bagagens. Estará conosco as nossas ações. Um irá reconhecer o outro pela cor, pela bagagem, pela forma que Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar a pessoa. Tem várias formas que Allah subhanahu wa ta'ala ele coloca as pessoas, ou ele disse no Corão, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou na sunna dele, tipo o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ. No dia do final, as pessoas que têm orgulho nesse mundo, eles serão colocados, ressuscitados no dia do final, do tamanho das formigas. As pessoas estarão pisoteando eles. O orgulho que ele tinha aqui por causa das questões mundanas: sou orgulhoso, eu sou isso, sou aquilo. Essas pessoas serão ressuscitadas como se fossem formigas, todo mundo pisoteando elas, sendo humilhadas porque eles tinham orgulho. Então lá você vai ver o que é o orgulho. Tem pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Um dia que escurecem alguns rostos, esclarecem outros rostos. Por quê? Pelas boas ações ou más ações. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala sobre as pessoas que irão vir andando com seus próprios rostos. A pessoa andando como? Hoje a gente anda pelas pernas, com as pernas no chão. No dia do juízo final, tem pessoas que estarão vindo, sendo ressuscitadas, andando com o rosto no chão, pé para cima e o rosto no chão, andando no chão. Até perguntaram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: mensageiro de Allah, a gente não imagina uma pessoa andar no seu rosto, andar no rosto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: aquele que fez a pessoa andar com as suas pernas, ele consegue fazer a pessoa andar no seu rosto. Por isso que as pessoas são diferenciadas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam irá
ele vai ter o quê? Shafa'at al-Nabi alayhi salam, a primeira shafa'a, a primeira intercessão do profeta Muhammad sallam, quando as pessoas estarão lá e elas tomam daquela água e permanecem, ficam ali, permanecem para serem julgadas. Aí as pessoas começam a falar que Allah comece o julgamento só nós sairmos desse sofrimento. É um sofrimento que eles ficarão 1000 anos ali, todos parados. Aquele suor, aquele sofrimento, aquele sol. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele faz? O Rasul alaihi wasallam, ele pede para Allah, para que Allah, ele intercessa entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala, para que Allah comece o julgamento das pessoas. Até tem um hadith grande no Sahih, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala que as pessoas irão procurar o profeta Adam naquele momento, dizendo para ele: peça para Allah que ele comece o julgamento. E o Adam, ele fala nesse momento: Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem uma ira que jamais teve antes, e eu não tenho nesse momento não tenho nesse momento a coragem de pedir para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele fala: vão para o profeta Nuh. O profeta Nuh, ele fala: vão para o profeta Ibrahim. O profeta Ibrahim, ele fala: vai para o profeta Musa. O profeta Musa vai para o profeta Isa. O profeta Isa, ele fala: o único é o profeta Muhammad que consegue interceder nesse momento para que Allah subhanahu wa ta'ala comece o julgamento. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: nesse momento eu faço um sujud, uma prostração perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu começo a fazer mahamid, louvores a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah me ensina naquele momento. E depois Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer: Ya Muhammad, irfa' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Levante a sua cabeça e peça que Allah irá te dar, e interceda que Allah irá permitir. Aí ele intercede para que Allah subhanahu wa ta'ala comece o julgamento, e nesse momento começa o julgamento. Al-'ard amam Allah. Depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intercede para que as pessoas comecem a ser julgadas, as pessoas são colocadas, cada um por um, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aí o Rasul alaihi wasallam, que ele fala? يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار. Aí será apresentado o fogo do inferno. فينظر العبد أيمن منه. Aí a pessoa começa, na hora que Allah começa a julgar as pessoas, a pessoa começa a olhar: o que eu tenho agora? Ele olha para o seu lado direito. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. O profeta Muhammad fala: nesse momento, quando Allah subhanahu wa ta'ala permite que as pessoas sejam julgadas, cada um ele olha para o seu lado direito e ele vê aquilo que ele apresentou de bem. Ele olha para o seu lado esquerdo e vê aquilo que ele fez de más ações. Ele olha para a sua frente e somente vê o fogo do inferno. Aí o profeta Muhammad ele fala: então vocês se afastem do fogo do inferno, coloquem algo que afaste vocês do fogo do inferno, mesmo que for metade de uma tâmara, para protegê-los naquele dia, naquele momento. Al-'ard amam Allah. Aí depois vem isso daí é a apresentação perante Allah. Depois vem al-hisabu ala al-a'mal. Aí Allah subhanahu wa ta'ala começa a julgar um por um. Al-hisabu ala al-a'mal, a prestação de contas das ações. Aí Allah subhanahu wa ta'ala começa a falar para a pessoa: você fez isso, fez aquilo, você fez tal no dia tal, você fez tal no dia tal, você deixou de fazer tal no dia tal, você atrasou uma reza, você falou de fulano, você fez isso contra o fulano, você não fez o jejum, você conseguiu fazer não sei o que, você ajudou, você... Allah subhanahu wa ta'ala começa a apresentar para a pessoa tudo o que ele fez no mundo, na vida dele. A pessoa pode falar: mas trilhões e trilhões e trilhões de pessoas, todas Allah subhanahu wa ta'ala irá prestar conta delas. Ao mesmo tempo, como é que isso pode acontecer? E tem pessoas que a prestação de conta delas será rápida e outras será demorada, conforme cada pessoa, conforme que Allah subhanahu wa ta'ala determina.
o poder de Allah não poderíamos imaginá-lo. Da maneira que Allah nos sustenta ao mesmo tempo e nos dá respiração e vida ao mesmo tempo, e Ele tira a vida de milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, Ele consegue prestar as contas de todas essas pessoas ao mesmo tempo. É que a nossa mente, ela faz o que? 1 mais 1 é 2. Isso na nossa mente. Naquilo que nós conhecemos. Para Allah as coisas são diferentes. O poder de Allah está acima das nossas imaginações. Então Allah subhanahu wa ta'ala, Ele faz a prestação de contas das ações de cada um de nós. E dentre as ações que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele pega o crente e fala para ele: no dia tal você fez isso, e isso, e isso, e isso. Entre ele e essa pessoa. É uma pessoa que faz bastante boas ações. Ele está próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, sujeito a cometer algumas questões, alguns pecados. Allah subhanahu wa ta'ala fala para ele: eu guardei para você, ou guardei você, protegi você nesse mundo, irei protegê-lo hoje também e perdoá-lo. Dentre as coisas que são, tem coisas que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele faz as apresentações na frente de todas as pessoas. Todo mundo irá ver: o fulano fez tal pecado, o fulano fez não sei o quê. Por isso que a gente fala: Allahumma la tafdahna yawma al-'ardi alayk. Oh Allah, não nos decepcione e mostre os nossos pecados no dia do final perante as pessoas, porque todo mundo ali estará vendo, todo mundo ali estará ouvindo, todo mundo ali estará olhando para essa pessoa que está sendo julgada. Al-hisabu ala al-a'mal. Depois vem qira'atul kitab, a leitura dos livros. Allah subhanahu wa ta'ala apresentará para cada um de nós o seu livro. Esse seu livro terá tudo o que você fez. Aquilo que você estava olhando à direita e à esquerda já vem num livro. Esse livro é um botão de computador. Vem toda a sua vida. 100 anos está ali. 90 anos está ali. 1000 anos está ali. Até Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala no Coran: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Jamais Allah irá injustiçar ninguém. Tudo que você fez, nos mínimos detalhes de bens ou de mal, estará naquele livro escrito. Você irá ler. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala: اقرأ كتابك. Leia você mesmo o seu próprio livro. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Basta para você ser o seu próprio testemunho daquilo que você fez nesse mundo. Cada pessoa não poderá falar que eu não fiz. Está ali. Até se a pessoa falar: Allah, mas eu... Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer: de quem que você quer que seja testemunha contra ou a favor das suas ações? Aturidu an yakuna shahiduka min nafsik. Você quer que as testemunhas sejam de você mesmo? Ele fala: sim, eu quero. Allah subhanahu wa ta'ala yakhtimu ala famih. Allah irá dizer, fazer o quê? Fazer com que a boca e a língua dele não falem mais. E faz com que as suas mãos e seus pés comecem a falar. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala: yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna أيديهم وتشهد أرجلهم. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele fala no Coran: no dia que nós fazemos com que as bocas sejam seladas e que as mãos comecem a falar e os pés começam a testemunhar. A mão começa a falar: não, você fez isso, tal. A mão vai falar: sim. Da maneira que Allah fez com que essa boca fale, que essa língua se mexa. Se a gente chegar aqui e ficar analisando, né? Como é que um pedaço de carne consegue fazer essa voz que eu estou fazendo, né? Ela começa a mexer e faz voz, né? Ela começa a sentir o gosto, o salgado, o doce. Quem que fez isso para você? Vocês já imaginaram algum dia nisso? Imaginaram? Subhanallah. Uma língua, um pedaço de carne. Ele sente tudo. Ele fala, sai voz, subhanallah, olha, né? Consegue gritar, consegue falar, somente de mexer essa carne. O que fez essa carne se mexer e falar
ele consegue fazer essa carne também se mexer e falar. Ele tem todo o poder. Allah que nos criou, ele consegue fazer com que o nosso joelho fale, as nossas costas olhem, vejam. Allah tem todo o poder. Então a pessoa não pode falar como. Como para Allah não existe. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. A ordem dele, se ele quiser que algo seja, ele irá dizer seja e será. Não tem como. E por isso que as nossas mãos irão falar, os nossos pés irão testemunhar, aí depois Allah subhanahu wa ta'ala faz novamente a língua falar. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran sobre isso. قالوا أشهدتم عنكنا. Allah subhanahu wa ta'ala fala através do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala: vocês estão testemunhando contra vocês mesmos? A língua estava falando, eu queria defender vocês para a gente não cair no castigo. Aí as mãos, os pés, elas dizem: Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Allah que fez o que Ele quer falar. Allah faz até a terra falar. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Allah fala no Surah Az-Zalzala. Naquele dia, a terra irá falar akhbaraha, as suas notícias. O profeta perguntou para os seus companheiros: Atadruna ma akhbaruha? Você sabe quais são as notícias dela? Disseram: Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ele disse: a terra falar sobre qualquer pessoa que passou por cima dela num dia tal, no momento tal, no segundo tal, o que ele fez. Essa que é a notícia da terra. Então Allah faz a terra falar, a sua mão falar, o seu pé falar, o seu corpo falar. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem todo o poder. E naquele momento da julgação, das pessoas serem julgadas, o julgamento, Allah subhanahu wa ta'ala irá fazer com que nada na sua vida possa se esconder. E que tudo que está ao seu redor, tudo que está no seu corpo, testemunhe contra ou a favor de ti, conforme aquilo que você praticou e fez nesse mundo. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele faz com que a pessoa comece a recitar o seu próprio livro, a leitura do seu próprio livro. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Nesses versículos, Allah ele citou claramente que cada pessoa terá o seu livro que estará pendurado no seu pescoço e que no dia do final será apresentado o livro e será dito para ele: recite o seu livro, leia o seu livro, você é o testemunho das suas próprias ações que você praticou no mundo. Sendo que Deus sabe de tudo, por que a gente teria que, depois do dia do julgamento, mostrar o que foi feito, já que Ele já sabe o que aconteceu, o que foi feito? Isso daí para ninguém ter um momento, depois que entrar no fogo do inferno, a pessoa quer, tipo aqui nesse mundo, a pessoa fala: não, se eles tivessem deixado eu falar, tem algo que eu iria falar que ia escapar do julgamento. Para Allah subhanahu wa ta'ala não deixar nada para as pessoas a falarem: se fosse isso, se eu pudesse falar aquilo, se eu pudesse testemunhar a favor ou contra, teria escapado. Allah subhanahu wa ta'ala irá apresentar tudo para a pessoa não ter nenhuma desculpa, nem a mínima desculpa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah não irá injustiçar o peso do tamanho de um átomo. Então, para a pessoa não ser injustiçada, ele tem tudo para se defender, tem tudo para ser apresentado na frente dele, ele tem como se defender ele mesmo se tiver condições. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ali não precisa a pessoa ser: olha, o fulano é mais inteligente que o fulano, o fulano teve mais chance que o fulano. Todos terão a mesma inteligência, todos terão a mesma chance. Allah subhanahu wa ta'ala irá colocar os mínimos detalhes para cada pessoa, para ele ver se consegue escapar daquilo que você está vendo na frente, você fez e apresentou. Então, para ninguém ter desculpa nenhuma. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala coloca
esses momentos, esses detalhes, para a pessoa quando entrar no paraíso, ele fala, Alhamdulillah, eu consegui entrar, escapei disso, escapei daquilo, foi tal, não sei o quê. E aquele que foi no fogo do inferno, ele chegar e pensar, para ele não ter como pensar de, olha, não, mas eu tinha um ato que eu tinha esquecido, ou tinha algo que eu poderia me defender, ou tinha... Ele não terá desculpa nenhuma, não terá nada a se defender ou argumentar. A gente continua, inshallah, na aula que vem, porque já começou as orações, a oração. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.